Ele está no 6º mandato como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, vem comandando a Câmara dos Deputados desde julho de 2016 e é o responsável pela aprovação de medidas importantes como a PEC do teto de gastos e como as reformas trabalhista e previdenciária. Hoje o Metrópolis entrevista Rodrigo Maia. Bem-vindo, presidente. Obrigado pelo convite. No sábado o senhor meio que incendiou lá o Twitter, eu acompanhei, com críticas contra o presidente Bolsonaro. O senhor chamou o presidente covarde por ele culpar o ministro da Saúde pela perda de popularidade. O senhor, num outro tweet, o senhor falou: Bolsonaro, 200 mil vidas perdidas, você tem culpa. Num outro tweet, o senhor falou: não podemos aceitar um presidente irresponsável. Essas frases são duras, né? Mas elas são retórica política ou há realmente um sentimento de que o presidente tem responsabilidade a serem averiguadas? Há uma possibilidade real da Câmara aceitar um pedido de impeachment? Eu acho que a vacina pode levar a um processo de impeachment no futuro. Eu acho que nesse momento, principalmente recesso, não seria correto eu deferir um impeachment nesse momento. Mas eu tenho como deputado... Não, presidente? Porque já estamos em recesso, não vai julgar agora, eu vou apenas criar um ambiente político de desorganização no momento que está se elegendo um novo presidente. Eu acho que esse papel cabe ao novo presidente. Mas a gente tem um Congresso americano que está todo mobilizado para tirar um presidente da República que tem pouco mais de uma semana de mandato. Né? É mais fácil. E mesmo assim o Congresso está atuante, está mostrando... Os democratas, é mais fácil. O que eu estou dizendo é que o presidente Trump passou dos limites, colocou a sua tropa dentro do parlamento. Não é isso? E a gente vai esperar que o Bolsonaro... Não, nós não vamos esperar. O seu pai fez um alerta nas redes sociais sobre a possibilidade de se utilizar, do governo se utilizar, do presidente estar se utilizando de policiais militares para uma possível insurreição. O senhor acha que isso é grave? Essa denúncia do seu pai é muito grave. É um histórico... É uma possibilidade real? É um histórico que nos preocupa, a relação dele, como ele vem tratando essa relação com as polícias militares. Eu acho que você usar a história é sempre importante para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos no passado. Eu acho que o vídeo do ex-prefeito César Maia é muito importante. E acho que a posição de cada político, Raquel, é de fato vocalizar. Um parlamentar, o principal papel dele é colocar o ponto de vista dele, né? Alguns acham que o parlamento tem as mesmas prerrogativas que tem o Poder Executivo ou que tem o Judiciário, não. O nosso papel é muito mais de debater, discutir as matérias e construir os consensos para que as coisas possam ser aprovadas e votadas. Por isso que temas mais sensíveis, como o processo de impeachment, não podem ser um instrumento apenas de uma decisão política solta. É uma questão, uma construção. Eu acho que o principal erro de todo o governo do presidente Bolsonaro é a questão da vacina. E acho que pela questão da vacina, se ele não organizar rápido, talvez ele sofra um processo de impeachment muito duro, porque o processo de impeachment é resultado, você sabe muito bem disso, da organização da sociedade como se organizou contra o presidente Collor, contra a presidente Dilma. Não é? É assim que as coisas encaminham no processo de impeachment, a sociedade cobrando do parlamento. E acho que a questão da vacina está começando a transbordar para dentro do parlamento uma pressão que a sociedade poucas vezes fez no parlamento nos últimos anos. Apenas os bolsonaristas contra o próprio parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Mas esses mais de 50 pedidos de impeachment que foram encaminhados à Câmara dos Deputados não é já um sinal da sociedade cobrando isso? E eu pergunto também, pelo seu dever como órgão fiscalizador, a Câmara não tem obrigação de pautar esses pedidos, de trazer esses pedidos à luz e verificar? Porque, afinal de contas, um pedido de impeachment não é o impeachment em si, não é a punição em si, mas um processo através do qual os parlamentares vão avaliar se o presidente cometeu crime ou não cometeu crime. Não é assim. Se eu indeferir, cabe recurso, né? Se o recurso for derrubado, está arquivado. Né? Mas são mais de 50, presidente. Eu sei, podem ser 50, podem ser 100, porque qualquer cidadão pode apresentar. Eu lhe garanto que até hoje, estou dizendo até a questão da vacina, eu nunca tive uma pressão política, vamos dizer assim, com um ambiente mais forte da sociedade, para fazer esse encaminhamento, colocar para pautar os temas. Nos que eu vi, nos poucos que eu vi, não vi os 50,
talvez em algum deles possa ter alguma coisa, mas eu privilegiei tratar da pandemia, né, depois da pandemia, tratar desse assunto. Eu acho que agora a questão da vacina vai gerar um ambiente de muito desgaste do governo e muita indignação da sociedade, é um outro momento. Agora, no momento até atual eu lhe garanto que o volume de pressão que eu recebi da sociedade não transbordou, né, como transbordou em outros momentos. Por isso que eu achei que o correto era que a gente continuasse priorizando a pandemia. Se você olhar a produtividade da Câmara no ano passado, ela foi recorde em relação aos últimos 10 anos. Então, nós, de fato, focamos na pandemia. Acho que a gente deve continuar focando na pandemia com o novo presidente da Câmara. E acho que a questão da vacina é que poderá transbordar para um ambiente muito mais hostil do que o governo tem hoje. Hoje, agora, pela primeira vez, o governo perde popularidade, a popularidade dele já está, né, a avaliação negativa maior do que a avaliação positiva, e acho que os erros na questão da vacina vão gerar um ambiente muito hostil, muito negativo para o governo nos próximos meses. Eu acho que esse talvez seja o tema mais delicado para o próximo presidente da Câmara em relação ao governo, em relação ao tema do impeachment. Qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment contra o presidente da República. Isso. O senhor, como cidadão, entraria? Eu acho que o tema da vacina pode gerar isso. Eu ainda não tenho 100%. Pessoalmente, o senhor entraria com um pedido de impeachment? Eu acho que de todos os temas, o senhor vocalizaria, então, essa necessidade, se eu entender esse clamor da sociedade? Se a questão da vacina não tomar um rumo correto nas próximas semanas, certamente esse vai ter um tema que pode ter o apoio majoritário da sociedade, e eu represento parte da sociedade. Em julho, o senhor, numa entrevista, se eu não me engano, à CNN, o senhor disse que a Lava Jato foi um movimento político. Com certeza. Porque, segundo suas próprias palavras, algumas autoridades eram investigadas e outras, né, eram poupadas de investigação. É justiça seletiva que fala? Olha, eu acho que os dados do Intercept, que foram inclusive confirmados como válidos, né, para análise de processos, eles mostraram que havia um jogo ali dos procuradores com alguns juízes, né, sem dúvida nenhuma. Foi um passo importante. A gente sabe que a corrupção no Brasil estava, né, muito fora de controle, as coisas estavam demais. Eu acho que a Lava Jato, se tivesse se limitado, ela tinha cumprido um papel histórico positivo apenas para o Brasil, mas acho que a Lava Jato cumpriu um histórico positivo, mas em determinado momento a ânsia por poder desses procuradores e de alguns juízes, né, eu acho que acabaram gerando um excesso para a perpetuação do poder deles no cenário nacional brasileiro. Não se pode descumprir a lei a despeito de cumpri-la. É isso. Né? O senhor acha que esses procuradores que escolhem quem investigar, quem denunciar e quem não denunciar e quem poupar, eles devem ser investigados e punidos? Com certeza, mas quem investiga? Procurador-geral. Não é difícil. Eu acho que é o sistema, a Procuradoria é o sistema mais frágil de autocontrole que tem nas instituições e nos órgãos públicos brasileiros. Estaria cometendo prevaricação, o procurador? Não, se fizer isso, claro. O que eu acho é o seguinte, a Procuradoria, o CNMP, é o Conselho, agora melhorou um pouco nos últimos meses, mas é o órgão que menos pune menos que CNJ. Então, quando você olha, quem vai investigar um procurador, você vê que é sempre uma coisa muito frágil, muito sem, vamos dizer assim, sem controle. Então, eu acho que essa discussão sobre quem controla os procuradores é muito importante. Inclusive os ministros das cortes superiores também, mas eu acho que mais os procuradores, eles conseguem um nível de apoio entre si que ninguém é investigado. Quando um tem problema, você repara, transfere, aposenta, mais até do que dos juízes. Então eu acho que essa questão dos procuradores, sem nenhuma crítica pessoal a nenhum deles, né, admiro muitos deles, tenho uma boa relação, construí ao longo desses 4 anos com alguns deles, eu acho que é o sistema que tem menos fiscalização, é o Ministério Público brasileiro. E como vencer esse corporativismo é difícil que porque protege quem pode mudar, criminosos dentro do próprio poder Quem judiciário? pode mudar a legislação do Ministério Público? É iniciativa exclusiva do procurador e do presidente da República. O presidente da República é o único que pode mandar uma lei além do próprio procurador. Geralmente o presidente da República não faz. Então nós ficamos, nesses casos das corporações,
reféns das decisões, né, dos próprios presidentes dos poderes do próprio procurador-geral. Então, no próprio judiciário, para mudar a lei do judiciário, por exemplo, agora a discussão da reforma administrativa, né, não tem o judiciário, certamente alguns deputados vão querer incluir. Uma parte dos juízes diz, não pode incluir o judiciário porque é prerrogativa exclusiva dos juízes. A gente acha que não, a nossa jurisprudência diz que não, que por emenda constitucional você pode incluir qualquer outro poder, mas tem esse debate de proteção de um poder ou da própria procuradoria, cada um fica querendo proteger a sua corporação. Então acho que é uma questão que a gente precisa ter coragem de enfrentar. E para mim, de todos os poderes, o que tem menos fiscalização, que está mais protegido desse tipo de coisa é a própria procuradoria. Os seus adversários políticos acusam o senhor de tentar aplicar um golpe, né, na legislação para tentar se perpetuar no poder, para tentar uma reeleição. Como é que o senhor responde a essa acusação? Olha, se eu tivesse tido essa vontade, tinham muitos que queriam, era só ter votado aquela PEC da época do João Paulo, que foi derrotada, ainda tinha o texto original de reeleição. E sabe de quem era o texto original da PEC da reeleição? De quem é? Do deputado Benedito de Lira, à época deputado, pai do deputado Arthur Lira. Ainda poderia ter constrangido o deputado votando essa emenda, porque ela poderia ter sido aprovada se nós tivéssemos trabalhado. Mas eu nunca quis trabalhar para a reeleição, nunca defendi a reeleição além daquilo do que permite a Constituição brasileira e não fiz nenhum movimento para isso, tanto que em nenhum momento você teve algum risco de alguma emenda constitucional ser votada mudando as regras para a eleição à frente da presidência da Câmara. Mas o senhor só oficializou o seu apoio à Baleia Rossi depois da decisão do Supremo. Isso atrapalhou de alguma forma a condução da candidatura dele? Olha que coisa interessante, né? Esse atraso, que não teve nenhuma relação com o julgamento do Supremo, porque eu sempre dizia que não seria candidato, ele acabou nos dando as condições para primeiro construir o bloco, para depois ter o nome. Se nós tivéssemos construído o nome antes da construção do bloco, a gente não tinha conseguido fechar um bloco com tantos partidos. Então, talvez esse atraso, que foi um atraso, sem dúvida nenhuma, porque eu ouvi muitos parlamentares, muitos deputados, muitas deputadas, talvez essa posição de atraso, segundo alguns, tenham nos ajudado a construir uma aliança que tem condições hoje de derrotar o bolsonarismo dentro da Câmara dos Deputados. Por falar nisso, presidente, Jair Bolsonaro, presidente da República, está pessoalmente engajado na eleição do Arthur Lira, que é o líder do PP. Isso. Quanto de impacto tem o apoio direto de um presidente da República, já que o chefe do Executivo é também o dono da caneta, é o que manda, é o que distribui cargos? Olha, eu acho que cada vez menos, porque quando nós terminarmos de regulamentar o orçamento impositivo, acabou definitivamente essa interferência de um poder no outro. As relações têm que ser de diálogo, de lealdade, de compromisso com pautas, não de compromissos com cargos e com emendas. É óbvio que quem participa de um governo acredita num projeto, se o projeto der certo, é óbvio que se beneficia dele, ninguém está discutindo isso. Agora, quando nós tivermos, de fato, um orçamento como é em qualquer outra grande democracia, nos Estados Unidos, na Europa, você vê que nos Estados Unidos quem empenha o orçamento é uma comissão mista do Congresso Nacional, para você ver o poder do Congresso Nacional americano. Na hora que nós regulamentarmos a emenda constitucional do orçamento positivo, esse jogo, essa barganha menor, né, que não deve ser, né, a força de nenhuma decisão, por isso que eu acredito que isso não vai resolver o problema da Câmara, do candidato, do presidente. Eu acho que isso é apenas um jogo que no final o deputado vota olhando os interesses dos seus eleitores, mas também a importância da Câmara de Deputados, a valorização da Câmara. E toda a Câmara submissa ao governo, ela sempre perde protagonismo, sempre perde brilho e sempre perde a valorização que o parlamentar precisa ter. Por isso que eu acho que essas coisas, é claro que todo deputado quer levar verba para o seu estado, aqueles que fazem parte do governo querem participar do governo, eu não acho nada disso ilegítimo. Agora, a utilização desses instrumentos e usados da forma como estão usando, de forma pública, dizendo que tem tantos deputados no partido A, no partido B que não apoia o candidato do Bolsonaro, acaba diminuindo a importância do próprio parlamentar. Então, quando o parlamento está forte,
cada mandato está forte. Quando o governo impõe a sua força sobre o parlamento, cada mandato de cada deputado também está enfraquecido. É por isso que o lema da candidatura do Baleia Rossi enfatiza a questão da liberdade da Câmara, da independência da Câmara? Acredito que sim, acho que é a linha que... A Câmara não foi independente durante a sua gestão? Foi, tanto que o meu slogan era independência e diálogo, porque eu sempre fui um deputado de muito diálogo com todos os segmentos. É por isso que a gente conseguiu construir esse bloco. O Baleia reafirma e vai além, no momento que a gente sabe de dificuldade que um grupo que apoia o presidente de extremistas atacou e continua atacando tanto o Congresso Nacional como o Supremo Tribunal Federal. Então, reafirmar e ampliar a importância, o significado da liberdade, da Câmara estar livre, né? Como muitos movimentos, o próprio MBL era movimento, né, Brasil Livre, né? Então, é disso que nós estamos falando, da possibilidade, da certeza de que a Câmara precisa ter diálogo com o Poder Executivo, precisa avançar em muitas pautas de reformas do Estado, da melhoria da qualidade do gasto público, mas ela precisa fazer isso, né, de forma independente, dialogando, mas nunca aceitando a imposição de uma pauta que o governo quer impor, que é uma pauta dos radicais, né, que isso alimenta os eleitores bolsonaristas, mas não alimenta a barriga dos brasileiros. Bem, depois dos vazamentos de áudio entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, né, combinando ali ações dentro de um processo da Lava Jato, depois do ex-ministro Sérgio Moro ser defenestrado do Ministério, né, da Justiça pelo Jair Bolsonaro, depois dele sair do seio do bolsonarismo, o senhor ainda acha que ele tem chances de se lançar candidato à presidência em 2022? Eu acho que ele é um quadro forte ainda. Eu acho que... Mesmo com todas essas derrotas pessoais? Acho que, eu não sei se foram tantas, assim, claro que a Intercept foi uma derrota, porque expôs algo que ninguém imaginava. Acho que na relação com o governo, eu acho que a decisão dele de sair foi uma vitória. Porque geralmente as pessoas se acomodam, né? Eu vou ficar ministro da Justiça, tudo bem, eu me acomodo. Quando ele viu também que não ia ser mais indicado para o Supremo, ele resolveu sair, mas eu acho que aquilo foi uma vitória. Eu acho que o político que tem coragem de sendo nomeado por um presidente, entender que as divergências são maiores que as convergências, não se acomodar e sair, eu acho que é uma vitória, né? Então eu acho que ele segurou uma vitória pela decisão de sair. Como ele saiu ou não saiu, aí é um problema dele com o presidente. Mas acho que ele ainda tem alguma força para tentar construir. Mas para isso tem que mudar o perfil, né? O perfil para ser candidato a presidente tem que ser mais ousado, transitar melhor, porque tem que construir um arco de apoios para poder se viabilizar. Mas eu acho que ele é um nome forte ainda. Não tenho nenhuma relação com ele, mas acho que ele tem uma força que pode ajudar um candidato, ou se tiver apoio, pode tentar se viabilizar, apesar de todas essas derrotas que ele teve. Ele teve algumas derrotas importantes e talvez essa do Intercept tenha sido a maior, porque revelou uma faceta que ninguém imaginava. O senhor é um potencial candidato pelo Democratas à presidência da República? Eu acho que eleição presidencial depende muito de conjuntura e destino. Todo mundo diz, Antônio Carlos Magalhães dizia isso. Eu, em 2018, nós tentamos, quando eu vi a pesquisa, eu vi que era inviável, 8%, uma Câmara com muito desgaste. Hoje, sem dúvida, a Câmara melhorou a avaliação e minha avaliação pessoal melhorou muito. Mas eu acho que ainda longe de uma candidatura presidencial, mas eu acho que com uma força para poder fazer parte de um processo, de uma candidatura que represente uma mudança na política brasileira e saia dessa polarização que foi construída em 2018 pelo presidente Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, poderia estar nesse projeto político? Certamente, é um grande quadro, foi um grande ministro e é um dos quadros de maior qualidade que o Democratas tem. Como é que tem sido a captação, durante a pandemia, a captação de votos para a eleição do Baleia Rossi? A gente tem feito viagens, com reuniões com grupos pequenos, né, e tem muito telefonema, muita conversa. Agora, reunião pessoal com 2 ou 3, no máximo 10 parlamentares. Ele começou a viajar sexta, hoje está em Santa Catarina e nos próximos dias vai para o Nordeste, novamente. E os seus planos para depois de 2 de fevereiro, quais são? Eu acho que aproveitar a experiência que eu acumulei em muitos temas e ajudar o plenário da Câmara e o Brasil na votação de matérias importantes em muitas áreas
para que a gente possa, de fato, ter um Estado que seja redutor de desigualdade, não concentrador de renda como é hoje, né? O Estado brasileiro hoje, ele é um Estado construído desde a Constituição, pelo menos, que concentra poder na mão das elites do serviço público e do setor privado. São quase 400 bilhões de subsídio tributário e são salários para algumas categorias que representam salários enormes, muito altos em relação à realidade brasileira. Por exemplo, um servidor público federal ganha o dobro do que ganham os seus equivalentes nas suas profissões no setor privado. Então existem distorções. As carreiras começam com salário muito alto e terminam muito cedo no teto. Os servidores ficam muitos anos no teto sem um estímulo para servir. Então, eu acho que toda essa experiência, muito mais do que um debate esquerda e direita, é um debate sobre a qualidade do serviço público. Eu acho que eu aprendi muito e acho que posso, nesses 2 anos no plenário, ajudar os deputados e as deputadas, com a minha experiência, a que a gente possa continuar modernizando o Estado e construindo o Estado que, de fato, atenda aos brasileiros que mais precisam e não seja este Estado que atenda apenas a elite do setor público e do setor privado. Presidente, obrigada pela entrevista. Boa sorte nos seus novos caminhos. Muito obrigado pela oportunidade. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. A gente se vê na próxima oportunidade. Tchau.